Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Bom, acho que estão me ouvindo, estão me vendo. Se sim, coloca aí no chat, por favor. Espero que vocês estejam animados com a nossa trilha de aprendizado ESG, um caminho sem volta. E hoje nós temos convidado especial. Mas antes eu quero dar um recadinho. Se você ainda não está inscrito na trilha, pode se inscrever, ainda dá tempo. O link para inscrição está lá no site da Bicol, e a Dília também pode colocar aqui no chat, mas está lá no Instagram da Bicol, né, na bio. Na bio está lá o link para vocês se inscreverem, ainda dá tempo, tá? E se vocês tiverem perguntas, contribuições para fazer hoje aqui na live, por favor, fiquem à vontade. Que podem fazer aí no chat, tá bom? Do YouTube. E a Dília, se precisar abrir seu microfone, fique à vontade, tá bom? Edson também. Estou falando com o Edson e com a Dília, que eles estão aqui nos bastidores. E agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que gentilmente, generosamente, atendeu o nosso convite. É o Biratã. O Biratã, seja bem-vindo. O Biratã ele é CEO da Mush. Seja bem-vindo, Biratã. Muito obrigado, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar o que nós temos feito e explicar um pouco como é que isso contribui com a sustentabilidade. Vamos lá. Biratã, ele é CEO da Mush. O site é mush.eco. Depois você pode acessar, acesse esse site aí. O Biratã, ele faz um trabalho voltado para soluções sustentáveis. Ele vai explicar isso para nós. Biotecnológicas, soluções disruptivas e aliadas ao design. O design que atende, né, o desejo dos clientes. Gostei disso. Ele tem graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduação em Administração Industrial pela USP e mestrado acadêmico em Administração pela Unicinos. Tem experiência na área de gestão de negócios industriais e operações, gestão de cadeia de suprimento, energia, segurança e meio ambiente. Tem aí uma vasta experiência, né, uma trajetória profissional. Eu vi que você morou também em outros países, né, o Biratã? Sim. E aí, o Biratã, quando a gente abre o site da Mush, eu vou repetir, gente, mush.eco. Eu vi uma frase lá que me impactou. Eu quero começar assim, com essa frase e vou pedir para você contar um pouco da sua história aí, né, da criação dessa empresa, da Mush, e os serviços, né, o impacto, a transformação que vocês trazem para a sociedade relacionado à sustentabilidade, que está muito, vocês vão perceber que está muito fortemente ligado à questão ambiental também, tá, do ESG. Então, quando a gente abre o site da Mush, tem uma frase lá que tocou meu coração, que diz assim: natureza e a ciência em prol da humanidade. Biratã, vou te passar a palavra agora, conta para nós, fala mais aí sobre o trabalho da Mush. Perfeito. De novo, obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder divulgar um pouco o trabalho da Mush. Você me deu uma deixa muito boa, Débora, né? Por que que nós escolhemos essa questão de aliar a natureza, né, e a ciência em prol da humanidade, né? A humanidade inventou a ciência, o método científico, e de uma certa maneira, por algum período de tempo, nós pensamos, quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade, pensou de uma maneira muito arrogante em relação à natureza, de poder dispor, usar, de uma forma ilimitada os recursos naturais, e talvez em um determinado momento da nossa história, todos entendiam que esses recursos eram ilimitados, que nunca acabariam, né? Até o momento que a gente começou a entender que a natureza tem um tempo de regeneração e que também a natureza não tem uma lata de lixo. Na natureza,
né? Como também já disse um outro cientista, nada se cria, nada se destrói. As coisas se transformam, mas elas têm o seu próprio tempo. O ciclo natural tem um tempo de transformação. E nós começamos a ver que quanto mais a gente entende da natureza e conhece, maior é a curiosidade de conhecer mais, né? E quando a gente começa a olhar o aspecto da mágica do DNA, né? O quanto essa molécula que se autorreplica com base em somente 4 proteínas, né? E a possibilidade do que é possível fazer. Então, o time que começou a Mush, e depois eu vou explicar como é que eu embarquei nessa jornada há relativamente pouco tempo, eles começaram trabalhando com os fungos que se transformam em cogumelos. Eles começaram a estudar o ciclo de vida desses fungos e começaram a entender, né, que em um determinado momento, no momento que vai se formando as raízes do fungo, há uma característica específica de formar ligações e gerar novos compostos que são semelhantes à madeira. Mas é claro que esses fungos sempre foram importantes na regeneração da natureza, porque eles consomem materiais que são deixados pelas plantas, né? Os cogumelos nascem em cima de outros estratos naturais, de madeira, de folhas, né? E fazem parte de transformar aquele material em um novo material. Então, com o entendimento desse ciclo da natureza, e com a ciência sendo aliada para estudar como funciona o DNA e em que fases exatamente isso acontece, um grupo de pessoas brilhantes da Universidade Técnica do Paraná começou a estudar isso em mais detalhes. Eu não sou uma dessas pessoas brilhantes. Eu os conheci, já havia iniciado a jornada que começou em 2019 num projeto de pesquisa. E essa turma brilhante descobriu que, em determinadas condições, e trabalhando o DNA desses fungos que viram cogumelos, ele pode se alimentar de alguns substratos naturais e, em um processo controlado, ser limitado o crescimento. E nesse momento, né, onde vai se formando a raiz do que seria um cogumelo, esses componentes têm um nome específico, chama micélio, foi uma coisa também que eu passei a conhecer. Eles podem agregar partículas de algum substrato natural e formar um novo material. Olha que coisa fantástica que essa turma brilhante descobriu. Como trabalhar o DNA de alguns fungos que viram cogumelos, se alimentando de substratos da natureza, e nós já testamos vários que são produzidos pela atividade agrícola no Brasil, e num processo controlado, formar um novo material. No momento que você falou sobre o design adequado ao cliente, é porque esse material nós podemos moldá-lo em uma determinada fase do processo e depois ele se transforma no molde que foi projetado. Então, pode assumir legal, Biratã. formatos diferentes. A Janete chegou, Biratã, aqui. Já vou convidar ela para a conversa. Seja bem-vinda, Janete. Olá, Edson. Janete chegou aí? Biratã, já volto para você dizer para nós no que esse micélio se transforma. Tá ok. Temos uma convidada hoje também, a Janete Schneider. Deixa eu ver se ela está aqui. E eu creio Janete, que a você está me Janete... ouvindo? Tá. Então, vamos continuar, Biratã. Me conta, esse micélio, no que ele se transforma? Então,
como eu estava comentando, né, com base em subprodutos, né, da atividade agrícola que nós temos no Brasil. O Brasil é uma potência mundial em termos agrícolas. E no processo, né, algumas coisas são subprodutos, né? A casca do arroz, o bagaço da cana-de-açúcar, a serragem, né, o pó da madeira, o farelo do trigo. Então, todo esse material, se ele for tratado de uma forma adequada, os fungos podem se alimentar deles. E junto com o consumo de gás carbônico da atmosfera e umidade, eles vão ligando essas partículas como se fosse uma resina, uma cola. Uma Então, cola. sim, o micélio se transforma no elemento de ligação entre várias partículas pequenas, se alimentando delas, né? E aí, uma vez que, no primeiro processo de crescimento uniforme, né, do micélio nesse substrato, nós pegamos ele e colocamos no molde com uma determinada forma. Pode ser um retângulo, um quadrado, uma esfera, um semicírculo. E essa forma depois é colocada para um ponto de crescimento final. Nós, então, interrompemos o processo de crescimento, porque se ele continuasse crescendo, viraria um cogumelo, a flor do cogumelo. E aí ele é seco e desmoldado. Então, ali nós temos o material já pronto para ser usado. Agora, Débora, vem a mágica. Esse mesmo material, depois de ter sido utilizado, diferente de como é um plástico, que é descartado para ser reciclado, e nós temos muita dificuldade de reciclar os plásticos, né? Aqui no Brasil, entre 2% e 4% do plástico produzido é reciclado, muita coisa vira resíduo e vai para aterro, ou acaba em cursos d'água. Esse material é um material completamente orgânico e 100% biodegradável, sem necessidade de compostagem. É aí onde volta o ciclo infinito da natureza, porque esse material pode ser usado como alimento para outros seres vivos. Pode ser absorvido como adubo na terra, na areia, e pode entrar em qualquer curso d'água, sem nenhum problema de toxicidade. Enquanto ele está no formato que saiu do molde, ele tem uma durabilidade que pode chegar a 5, 7 anos, a depender da maneira que ele for utilizado, ou até mais. Mas uma vez que ele seja decomposto e colocado de volta na natureza, ele é completamente reabsorvido. Evita a geração de resíduos sólidos, consome gás carbônico no processo produtivo, tem um impacto baixo em termos de uso de água e energia elétrica, e utiliza somente componentes naturais, fazendo também um outro tema da sustentabilidade, que é parte da economia circular. Então, o subproduto de uma atividade, a atividade agrícola, serve como matéria-prima para um outro processo que não utiliza combustíveis fósseis e volta para a natureza no final do seu ciclo, fazendo parte de um ciclo infinito. Perfeito. Então, o micélio, ele se transforma em cola e é totalmente 100% biodegradável. Exatamente. Olha que Já volto proposta com... interessante e Ah, maravilhosa do ponto de vista da sustentabilidade. inovadora, e vem muito de encontro com o que a gente vem conversando aqui na trilha de aprendizado ESG, e gostei também, né, que você trouxe aí a questão da economia circular. Então, bioeconomia, biodegradável, economia circular. Obrigada, Albiratã. E Janete, seja bem-vinda. E já volto eu, com você. tá, eu não vou contar tudo agora, mas tem mais vantagens. Ah, mas nós queremos saber. Já voltamos. Vamos ver se a Janete consegue nos ouvir e falar aqui conosco um pouquinho.
Está me ouvindo? Consegue abrir seu microfone aí? Vi que você levantou a mãozinha. Janete, quando você conseguir abrir seu microfone, a qualquer momento você pode me interromper, tá? E falar, gente, estou aqui. A Janete, ela tem um trabalho muito bacana. Ela é pesquisadora também, Biratã. A Janete Schneider. Ah, tá. Mas eu vou fazer seu merchan aqui, tá? Eu preciso fazer seu merchan, eu vou fazer, que o trabalho é maravilhoso. A Janete Schneider, ela é especialista em química, ela é pesquisadora já há mais de 30 anos na área de química, meio ambiente, couro, do sistema Senai, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também. Ela é Somos coordenadora do vizinhos. Comitê Brasileiro do Couro. Vocês estão vizinhos, estão na mesma área aí. Ela é coordenadora do Comitê Brasileiro do Couro, calçados da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela é fundadora da MBL Ecoplacas Ecológicas. Depois vocês podem procurar lá no Instagram, tá? MBL Ecoplacas Ecológicas. E se precisarem do contato da Janete, me chama, porque eu posso passar o contato dela para vocês, tá bom? O trabalho que eles desenvolvem é a partir do resíduo descartado do processamento de couro. Esse resíduo descartado do processamento de couro, eles transformam em placas ecológicas. Eu creio que a Janete não consegue nos ouvir. Oi, Débora? Oi, Débora. Oi, Janete, Débora. nós conseguimos te ouvir, mas aparentemente você não nos ouve. Ah, ó, tô Oi, aqui, eu tô tô sem aqui. som. Eu não tô conseguindo O som Biratã, de por vocês. favor, conta para nós mais sobre essa transformação aí do micélio e nos produtos, né, que vocês têm. Essa diferença para o mercado, essa linha da economia circular. Uhum. Bem, eu comentava, né, que nós podemos fazer materiais com um design adequado à demanda dos nossos clientes, né? A nossa proposta, Débora, é ajudar pessoas e empresas a minimizarem o impacto ambiental das atividades que elas têm através dessas soluções biotecnológicas, né? Nós entendemos que é algo disruptivo, né? Que pode substituir uma série de materiais que hoje são feitos a partir de matérias-primas que não são renováveis, né? Então, os derivados de petróleo e algumas outras coisas. Então, a ideia é substituir aonde for possível, aonde tanto as pessoas como as empresas entenderem que essa substituição é vantajosa, fazer peças, unidades, com dimensões e características adequadas para a atividade tanto das pessoas como das empresas. Então, uma aplicação muito interessante está na área de embalagens. Então, muitas embalagens trabalham com o berço da embalagem, elas vêm numa caixa, e o berço dessa embalagem é feita de plástico. Então, o material que nós fabricamos, né, nós chamamos ele de Mush Pack, pode substituir o plástico com todas essas vantagens que nós comentávamos, né? Aproveitar um recurso que é um subproduto de uma outra atividade, absorver carbono da atmosfera e gerar um material que é 100% biodegradável, sem a necessidade de compostagem. Então, imagine você comprar um material e saber que aquela embalagem que antes você ficava com uma certa dor na consciência de ou saber que ela vai ser descartada no aterro, ou
com a probabilidade muito pequena de ser reciclada, você mesma pode pegar esse material, transformar em pequenos grãos com as próprias mãos e colocar num canteiro como adubo, ou num gramado, ou próximo de uma árvore, sabendo que não vai para um aterro e vai ser totalmente reabsorvido pela natureza. No ponto de vista de uma casa, vocês estão vendo esse cenário aqui que eu coloquei como fundo, né? Nós fabricamos, já está especificado, materiais para forros no teto ou painéis nas paredes. Além de ser 100% biológico e 100% biodegradável, esse material ele é capaz de promover um isolamento térmico e, portanto, conforto térmico naturalmente, uma diferença de até 5 graus centígrados entre a temperatura externa e o ambiente. Ele tem capacidade de absorção acústica para evitar o eco e melhorar o conforto acústico no ambiente, seja residencial, seja comercial. E uma vantagem a mais, é retardante de chama. Então, ele não propaga chama e não é combustível. Então, quando a gente pensa assim, que da própria natureza, nós podemos ter tantas soluções que nós, como sociedade, precisamos. E do ponto de vista de sustentabilidade, nós precisamos contribuir, né? Então, é uma solução muito interessante. Será que a gente consegue ouvir a Janete agora? Vamos ver. Ela me ligou aqui no telefone aquela hora. Oi, Janete, está ouvindo? Acho que ela nos ouve, mas ela não está saindo o som do microfone dela. É isso. Ai, que pena. O Biratã, Sim, vamos seguir aqui. tá ok. Janete, se o seu microfone funcionar aí, você me interrompa, tá bom? Então, O trabalho da Mancha, não, pode fechar a sua linha de raciocínio, que depois eu tenho uma pergunta para te fazer. perfeito. Então, eu comentava contigo 2 linhas de produtos, né? Linhas de produto embalagem, né? Linhas de produto relacionadas à construção civil e à decoração interna. Recentemente, nós trabalhamos com um cliente muito bacana em Curitiba, uma sorveteria chamada Crema Lab. E nós fizemos toda a fachada da sorveteria com o nosso material e a proprietária da sorveteria nos pediu para fazer com um formato que desse a impressão da casquinha de sorvete. Sabe aquela casquinha que tem os losangos, né? Então, a textura, o formato da fachada da Crema Lab é como a casquinha de um sorvete, 100% natural. Então, ficou um trabalho muito bacana, né? Ele está disponível nas nossas redes sociais, para quem tiver a curiosidade, dá uma pesquisada e ver como ficou a fachada. Ficou muito bacana. E essa fachada tanto pode ser externa quanto interna. Tanto pode ser forro, como pode ser decoração de paredes. Nas paredes, nós temos algumas placas em formato. Tem uma que chama placa íris, que ela lembra o formato do olho, a retina no centro e os raios da íris indo para as extremidades. Uma outra que chama placa nuvem, que dá realmente a sensação de leveza, né? De estar num ambiente mais leve, mais próximo de alguma coisa de levitação. E essas placas na parede já, elas têm um efeito de absorção acústica e conforto acústico no ambiente. Tem uma série de outras linhas que nós fizemos com design especial, decorativo, por exemplo. Fizemos portas-velas, que são para aquelas velas que são circulares e curtas, né? Porta-incenso, uma capivara super
bem desenhada que representa bem a natureza brasileira. Então, são coisas decorativas para uma pessoa ter em casa. O que vai ao encontro do que eu falava antes, né? Reduzir o impacto, ajudar as pessoas a reduzir o impacto ambiental das suas atividades e as empresas também. As empresas num volume maior, numa escala maior, numa produção contínua. As pessoas no seu ambiente, né? Na decoração, no conforto térmico, acústico, né? Em materiais novos e biotecnológicos que não têm impacto ambiental. Assim como a sensação de que se um dia foi preciso ser feita uma reforma, aquele material volta à natureza. E durante o tempo que ele estiver ali, protege do calor, dá conforto acústico e, no caso de um sinistro, né, de um incêndio, evita a propagação da chama. Legal, Biratã. Então, você disse aqui para nós que tem duas linhas, você mencionou embalagem e também construção civil e decoração interna. Então, Isso. vocês atendem pessoas, pessoas jurídicas ou pessoas Sim, físicas também? também nós temos um Ah, site, tá. né, e temos uma loja virtual. Então, qualquer pessoa que deseje comprar alguma dessas coisas, ou qualquer pessoa que tem um projeto que a gente possa desenvolver alguma coisa nova, é só entrar em contato conosco. Débora, eu falava, Normal. essas são duas linhas, mas tem uma linha de aspectos de arte, né? E tem uma outra que é mais recente e que foi algo que nós descobrimos por estar em contato com outras pessoas, é que são urnas para cinzas. Então, uma vez que a pessoa tem o desejo de, no seu momento final, ser cremada, né, muitas pessoas gostariam que as cinzas fossem aspergidas no mar ou na água, né? Mas as urnas, normalmente, elas não são biodegradáveis, né? E muitas vezes é difícil jogar ao vento a cinza. Então, nós desenvolvemos, junto com um escritório de design, uma urna chamada Navegar, que parece muito com barco. As cinzas podem ser colocadas dentro delas e colocadas num curso d'água. Como é 100% biodegradável, a cinza vai se espalhar lentamente à medida que a urna seja reintegrada na natureza. Então, e, e realmente coloca o desejo de uma pessoa de se reintegrar na natureza normalmente, novamente, naquela forma. Hum, Essa urna, ela é tão bonita e tão inovadora que nós ganhamos um prêmio internacional de design. Nós, junto uau. com a empresa que fez o desenho, né? Que é o estúdio Firth. E vamos ter o prazer de ir até a Alemanha no final desse mês receber esse prêmio, que é considerado o Oscar do design internacional. Parabéns, parabéns. Obrigado. Se você Mas tiver alguma coisa aí que você isso é um queira mostrar trabalho de também, fica à equipe, vontade. isso é um trabalho de equipe grande. Eu só tenho a satisfação de aqui estar representando muitas pessoas que se dedicaram e trabalharam para isso acontecer. Mas, Biratã, eu percebo em você um líder com uma liderança humanizada, porque nós falamos muito isso na trilha, sabe? De Sim, colocar as pessoas no centro do negócio, da valorização dos nossos parceiros. Quando eu falo stakeholder, né, as partes interessadas, eu gosto de dizer as pessoas interessadas no negócio, as pessoas. Então, parabéns, parabéns sim, é um prêmio internacional, é um reconhecimento, é um trabalho que leva, não é de um dia para o outro, né, é uma não, dedicação aí constante, perseverante, ainda mais na linha de sustentabilidade nessa área. E as pessoas que estão nos assistindo e que vão assistir depois, Biratã, são pessoas que têm uma tendência para esse estilo de vida, sabe? Esse estilo de vida mais sustentável.
Então, sim, aqui nós estamos com esse olhar para o negócio, mas também para esse lifestyle, né? Para esse estilo de vida. Sim. E o nosso público aqui, você sabe, né, que temos essa parceria com a Bicol, que é a Associação Brasileira Industrial de Colchões, e com o setor moveleiro. Inclusive, essa live está sendo transmitida lá pelo canal do Móveis de Valor. E vocês têm muito forte essa pegada da inovação, com todo o que você veio contando para nós aqui, né? Da inovação disruptiva mesmo. Sim. Então, eu pergunto para você, em relação à inovação, à sustentabilidade, como que você vê a Mush trazendo soluções para esse mercado do setor moveleiro e de colchões? Porque essas empresas, quem está aqui fazendo a trilha é o pessoal do bem, sabe? É um pessoal que está buscando matéria-prima, que está buscando aperfeiçoar, melhorar, gerar menos resíduo, que está buscando materiais que sejam mais sustentáveis, biodegradáveis, como você disse. E eles trazem também muito forte a pauta da economia circular, então o seu negócio está muito... A razão de existir, né, da Mush é essa. Então, como que você vê, que soluções que a Mush poderia trazer para contribuir com esse setor? Muito obrigado pela pergunta. E eu vou aproveitar para dividir em duas partes, né? No primeiro ponto, você colocou sobre o aspecto de um negócio, né? E todos nós temos que entender bastante que a sustentabilidade ela só vai conseguir chegar a um público maior se também houver um equilíbrio com o aspecto econômico. Nós sempre ouvimos falar, né, que economia e ecologia, elas são palavras com a mesma raiz, eco, né, que é o meio ambiente. Se a gente pensa em economia como a ciência que lida com os recursos escassos para buscar a melhor utilização deles, embora a gente saiba que nós, como seres humanos, temos uma racionalidade limitada para lidar com isso, mas a gente procura fazer o melhor, né? A sustentabilidade vai pegar cada vez mais tração se muitas vantagens vierem junto com a proteção ambiental, né? Daí a importância de, junto com ter uma proposta ecologicamente equilibrada e sustentável, também ter uma atividade econômica que pague todos os custos desse ciclo. Especialmente no começo, quando a gente não tem uma escala suficiente para substituir outras tecnologias que já alcançaram esse nível. Então, e aí, indo para a indústria moveleira, se nós pensarmos, né, que boa parte da matéria-prima da indústria moveleira é madeira, e uma das coisas, Débora, que eu aprendi recentemente é que somente 40% da madeira que está na árvore se consegue processar para transformar em alguma utilização. Quando a serraria é muito boa, 50%. Então, os outros 50% vira serragem ou pó de serra. E como é que eu vejo que nós podemos ajudar diretamente? É justamente utilizando essa serragem e transformar em substitutos da madeira. E nós temos trabalhado com pesquisa e desenvolvimento de uma forma intensiva para chegar em soluções que tenham uma resistência mecânica semelhante à da madeira, né? Quando nós pensamos que as indústrias transportam muitas coisas, hoje no Brasil é uma tecnologia, claro, o uso de pallets. Os pallets, né, e tem até um padrão brasileiro de pallets, né, que tem determinadas dimensões. Esses pallets facilitam muito a logística, a movimentação de cargas e também a produtividade em movimentá-las unitizadas como um pallet. Nós estamos trabalhando em soluções que substituam a madeira no pallet. Não integralmente,
Mas se a nossa contribuição já substituir 20%, é 20% de floresta que continua de pé. Então, nós cada vez mais entendemos o valor, né, mesmo das florestas que têm manejo florestal, delas permanecerem de pé. Porque se precisar 20% menos área, porque 20% da floresta continua lá, o impacto que tem é muito bom. E como é um processo que consome gás carbônico, né, nós estamos ajudando a reduzir o efeito estufa, o aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera. Então, esse é um primeiro ponto que nós já estamos com um desenvolvimento bem interessante em substituir determinadas partes de madeira que nós conseguimos uma resistência mecânica que é suficiente. Esse é um ponto. Um outro ponto, né, quando a gente pensa em colchões, nós estamos estudando como produzir uma espuma biológica que tenha uma consistência semelhante. Então, eventualmente, se substituirmos uma parte na estrutura de um estofado com o Mush Pack, já se reduz o consumo de poliol e poliuretana, que é normalmente os dois materiais são a matéria-prima para fazer uma espuma. E esses meus anos de trabalho na indústria química me ajudaram a entender, né, esses ciclos produtivos, o que é escala, como fazer um negócio viável e como minimizar o impacto ambiental. E a Mush é uma proposta que tem tudo isso junto, mas com um impacto muito maior e muito mais positivo. Espero ter respondido a tua Sim, pergunta e matado obrigada, a obrigada. curiosidade. Sempre fica, né? Sempre Uhum. querendo saber mais. Quem Adília, se tiver sabe alguma alguma pergunta aí, indústria, me fala. quem sabe alguma indústria moveleira ou de colchões tem interesse, com base nessa conversa que a gente está tendo, e iniciamos um projeto disruptivo. Sim, eu disse que nós precisamos de parcerias, né? De parcerias que estejam alinhadas com esse propósito mais elevado da sustentabilidade, com foco em reduzir, né? Em reduzir esses resíduos. E daí, relacionando com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós falamos na trilha, né? Focamos nos ODS, que é essa Agenda Global 2030, nos princípios do Pacto Global. Então, meus queridos, eu percebo aqui que o negócio, a Mush, todas essas soluções, né, que o Biratão vem trazendo, está bem relacionado com o ODS 9, que é o ODS que fala da inovação, porque isso, para mim, é inovador. Eu não conhecia ainda uma empresa que fazia essa transformação, tanto do micélio, e também gostei do que você falou agora em relação a essa substituição dos pallets também. Então, relacionado ao ODS 9, inovação, ao ODS 13, mudanças climáticas, os princípios do Pacto Global, aí os princípios relacionados ao meio ambiente, os princípios 7, 8 e 9, que fala da responsabilidade social corporativa, né, das empresas que estão adotando mesmo esses princípios, né, mais ecológicos. Então, é o Pacto Global, 7, 8 e 9. E no ESG, totalmente relacionado com a environmental, né? O ambiental, o E lá do ambiental. E aí, Biratã, nós estamos caminhando para o final. Tem pessoa aqui que vai querer entrar em contato com você depois, tá? Eu recebi aqui uma mensagem. Tá ok. Porque eu acho que esse é o caminho de parcerias, né? Buscar juntos soluções da perenidade do negócio e da nossa vida aqui no planeta, né? Oi, Adília. Nós temos perguntas, já te enviei ali no chat. Ah, tá bom. Eu espero estar à altura de responder. É possível fazer móveis com este material? Nós entendemos que, no momento, não um móvel completo
Depende também do tamanho que tem esse móvel, mas com certeza partes dele. Quem perguntou foi a Inalva. Partes dele. Uhum. Ok. Já, Mas é possível utilizar a cola, né, que é feita do micélio. Vamos listar aqui algumas das soluções. Recupera aí a nossa memória, Biratã, que tem gente que chegou Bom, depois. tá ok. Olha só, nós podemos fazer qualquer coisa que possa ser moldado, né? Então, a substituição, no caso de móveis especificamente, né, nós, como eu falei um pouquinho antes, temos investido bastante em pesquisa e desenvolvimento, e é um investimento intensivo em desenvolver soluções que sejam próximas em termos de propriedades materiais à madeira. E a base desse processo é exatamente o subproduto das serrarias. Então, isso significa um aproveitamento maior da biomassa gerada no processo de transformação da madeira tora natural em partes cortadas em uma determinada geometria. Então, a cola, né, a resina que é formada pelo micélio, une as partículas pequenas do pó de serra se alimentando deles. É interessante, e como forma dois componentes que já são naturais na madeira, um deles é a lignocelulose e a outra a lignina, dá uma textura semelhante. O que é que nós precisamos entender? Nós não vamos ter a mesma resistência mecânica idêntica à da madeira, mas podemos chegar próximo dela. Então, em partes de um móvel que seja possível substituir e não esteja sujeito a alguma força, né, superior que a madeira poderia sustentar ou idêntica da madeira, o nosso material pode substituir. Hoje, não em 100%. Uma determinada peça. Eu comentava aqui sobre um porta-velas, por exemplo. Como é uma peça de dimensões de 10 a 15 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura, ela é completamente feita do mushpack, do nosso material. Um porta-incenso, que poderia ser feito de madeira, também é 100% feito pelo material. Então, em dimensões nessa ordem de grandeza que eu mencionei, hoje a solução já é possível. Dimensões maiores, nós estamos no caminho de chegar lá. Bem, Biratã, a gente está caminhando aqui para o final, e durante esse período aí, né, você liderando a equipe, à frente da MUSH, que mensagem você pode deixar desses líderes? Nós não combinamos isso, mas essa pergunta me veio agora aqui. Que mensagem você pode deixar para os líderes que estão trilhando esse caminho da sustentabilidade? Eu gostaria de deixar uma mensagem que fala, sobre legado e 2, sobre a nossa responsabilidade, né? E vou começar pela responsabilidade. Eu entendo que todas as pessoas que têm essa capacidade de influenciar outras pessoas, por qualquer maneira, precisam ir divulgando e trazendo às pessoas a consciência de que nós podemos, através das nossas ações, mudar a realidade na qual nós estamos inseridos. Que a gente precisa, através das nossas ações, trazer mais pessoas com um pensamento voltado a sustentar de uma forma perene esse planeta. Porque nós encontramos dos nossos pais determinados recursos. Nós precisamos deixar para as futuras gerações um mundo melhor, um mundo mais digno, um mundo mais igual, um mundo com menos ameaças, e a gente precisa respeitar a natureza porque nós fazemos parte dela.
E o legado que vem dessa responsabilidade é garantir que o que nós fizermos, o que nós formos capazes de fazer, que o maior número de pessoas que a gente conseguir juntar para trabalhar dessa mesma maneira, isso também vai ficar de uma forma perene. E cada contribuição é importante. Não importa o tamanho da contribuição, mas sim a contribuição em si. Porque uma pessoa que faz e consegue trazer duas, e cada dessa pessoa mais duas, e assim no efeito multiplicativo, pode, no final de algum tempo, ter um impacto exponencial. Yes. A Agenda 2030 tem esse slogan, pensar global e agir local. Eu também acredito muito nisso, Biratã. Acredito e concordo plenamente com você. Cada um fazendo a diferença no exato lugar em que nos encontramos agora. Biratã, gratidão pela sua participação, por ter aceito o nosso convite. Pessoal, depois vocês naveguem lá no site da MUSH, tá? Revejam, assistam de novo essa live. E sucesso, muito mais sucesso aí na sua trajetória da sustentabilidade, Biratã. Muito obrigado. Eu espero que essa noite a gente tenha conseguido inspirar muitas pessoas, tenha conseguido esclarecer e lançar uma luz nova, né? Algo inovador, que as pessoas entendam que a gente pode sim fazer coisas assim. Uma pena que por problemas técnicos a Janete não conseguiu se juntar a nós, né? Eu espero ter usado com sabedoria o tempo que foi disponibilizado em função da ausência dela, né? Mas é isso aí, Débora, eu espero mesmo, se eu puder. Com certeza, né? Com certeza, atendeu sim aqui as nossas expectativas, e estamos aqui, quem sabe aí futuras parcerias. Um grande abraço Okay. para você e para toda a sua equipe, para a Andressa, que falou comigo também pelo WhatsApp, tá bom? Tá ok. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Queridos, pessoal da trilha de aprendizado ESG, continuem aí fazendo as atividades e espero vocês na próxima oportunidade. Um abraço, obrigada e até mais. Bye, Até a bye. próxima.